Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, irmã, um bom dia. Que a graça de Deus esteja sempre no seu coração. Neste dia 16 de março de 2023, nós vamos acolher o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas 11, 14 a 23. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte, bem armado, guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pensar em Jesus é sempre pensar no bem. Ele desejoso de fazer sempre o bem. E ele constantemente, de forma concreta, ia ao encontro da humanidade, de cada pessoa. Hoje o encontro é com este mudo, com este homem que está impossibilitado de falar. E ele dá a este homem aquilo que ele necessita. O encontro de Jesus é sempre marcado pelo acolhimento da pessoa como ela é, e depois pelo senso de uma caridade que vai sempre no encontro da pessoa para realizar aquilo que é justo em relação a ela. Dá à pessoa aquilo que ela necessita é justiça. Na nossa sociedade, nós encontramos muitas pessoas que não agem desta forma. Dão as migalhas às pessoas e privilegiam algumas. Muitas vezes os mais necessitados, eles são deixados de lado, e os que já têm muito são sempre mais privilegiados. É uma atitude perversa da nossa sociedade, perversa do modo como nós nos relacionamos. Jesus ensina ao contrário, que é preciso dar a cada um segundo a sua necessidade. Ao homem que estava mudo, Jesus dá a possibilidade de falar, ao cego de ver, àqueles que estão com fome, Jesus providencia o alimento. Então ele dá segundo a necessidade de cada um. É a prática da justiça que está implícita aí. E ao agir com bondade, ao agir com justiça, com caridade, Jesus, ele revela aquilo que ele é, Deus amoroso que assumiu a nossa humanidade. E ao lado deste amor de Deus, vai ter as pessoas que se admiram, as pessoas que experimentam este amor com admiração, com acolhida, mas vai ter também aqueles e aquelas que vão agir em relação a Jesus sempre numa atitude de crítica. E esta crítica, ela é muitas vezes uma crítica ferrenha, violenta, cheia de rancor, cheia de raiva. É assim que agem hoje esses críticos sem fundamentos, raivosos, em relação à atitude de Jesus de curar esse homem que é mudo. Eles vão agir com uma crítica sem fundamento, marcada pelo ódio, crítica de quem não se coloca no lugar do outro, crítica de quem quer manter privilégios e por isso não aceita que Jesus haja fazendo com que as pessoas todas elas tenham a possibilidade de ter uma vida digna, livre. Então, para desmerecer a atitude de Jesus de bondade, eles vão fazer esta crítica dizendo que Jesus está agindo por meio de Beelzebu. A atitude de Jesus é uma atitude de desmascarar aqueles que o criticam.
Primeiro, mostrando a incoerência dessa sua fala, como é que pode Beelzebu expulsar Beelzebu? Como é que o mal pode agir contra o mal, né? Então, o bem é que age contra o mal. E Jesus, ele desmascara com isso essas pessoas. Depois, ele chama atenção também para a incoerência da crítica, dizendo: olha, se eu expulso por meio de Beelzebu e seus filhos. Então, Jesus toca a vida daquelas pessoas que estão criticando para chamar a atenção da incoerência, da falta de fundamento das suas palavras. E nós somos chamados, querido irmão, querida irmã, a pensar também no modo como nós estamos nos relacionando na vida uns com os outros. Porque muitas vezes também nós podemos agir desta forma, sendo homens que criticam, que têm uma atitude raivosa em relação às pessoas. Tem gente que carrega um rancor dentro de si, que nada está bom, né? Que age sempre vendo defeito, vendo problema nas coisas, nas pessoas. E muitas vezes esta atitude, assim como do passado, lá as críticas em relação a Jesus, também no nosso tempo, muitas dessas críticas, deste modo rancoroso de assumir as coisas, é fruto de um problema interno. Não é o outro que tem problema, é a pessoa que age dessa forma rancorosa, sempre encontrando defeito, sempre colocando empecilhos. Esta pessoa, ela precisa de um tratamento, porque ela é que muitas vezes tem os problemas, e para abafar os problemas que tem, ela prefere criticar as outras pessoas. Para abafar os problemas que tem, ela prefere encontrar problema nos outros. E para manter o privilégio ou manter o estado na qual está sem mexer com a sua vida, prefere colocar sempre o problema na outra pessoa e desta forma achar que ela é perfeita. Que nós busquemos também analisar a nós mesmos como é que estamos agindo em relação a estas coisas. Será que estamos sendo de verdade pessoas que nos colocamos no lugar do outro? Ou estamos nesta atitude de criticar, muitas vezes sem fundamento, apenas para manter o nosso estado de comodidade, as atitudes das outras pessoas? Que Deus nos ajude a fazer sempre este discernimento. A bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço forte, fica com Deus, meu irmão, minha irmã.